isso, sejam todos bem-vindos ao Revista Meio Norte. A gente segue aqui com muita informação de qualidade, entrevistas especiais e, claro, com o carinho da tua audiência, todos os dias aqui com a gente. E olha, eu vou bater um papo agora muito bacana com a Sueli Nascimento, que já está aqui do meu lado. E hoje nós vamos falar sobre um tema que toca o coração de muitas famílias. Vamos falar sobre a maternidade atípica. A Sueli é a mãe do Theo, de 10 anos, né, Sueli? Bom dia. Bom dia, Suiane. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. A gente que fica muito feliz, tá, com a tua presença aqui, porque é um tema que a gente tem discutido cada vez mais. E eu acho muito importante, né, Sueli, a gente abrir espaço para falar sobre isso, até para que quem não está ali na situação passe a entender mais sobre o tema, porque é um tema inclusivo, que a gente tem que falar da sociedade como um todo. Sim. Verdade, assim, é muito desafiador quem vive a maternidade atípica, é desafiador para a gente que convive, é desafiador para os nossos filhos, né? O meu filho, como você disse, tem 10 anos, ele já está entrando ali numa pré-adolescência e os desafios se apresentam todo dia em cada fase de uma forma diferente, né? Para a gente começar, Sueli, como foi que você descobriu? O Theo, ele tinha algumas características que eu percebia que era diferente das outras crianças da mesma idade, né? Algumas coisas bem marcantes, como ele não gostava quando caía algum líquido na roupa, água. Isso mais ou menos com que idade o Theo tinha? Ele tinha por volta de 2 anos, 1 ano e meio, ele teve atraso na fala, né? Que é uma característica muito comum nas crianças autistas, e o primeiro sinal foi o atraso na fala, mas aí a gente levou ele ao neuro e de início foi descartado o diagnóstico. O Theo, ele é nível 1 de suporte, então é um pouco mais complicado de você fechar o diagnóstico muito cedo. E ele tinha dificuldade de socialização na escola, ele não se comunicava bem, como ele demorou muito a falar, ele tinha algumas rigidez cognitivas, ele tinha dificuldade de assemelhar qualquer mudança que acontecia na rotina de forma imediata. Então ele entrava em crise e a gente só conseguiu fechar o diagnóstico dele do TEA já com 7 anos, né? Antes do diagnóstico do TEA veio o diagnóstico de outro transtorno que ele tem, que é o transtorno opositor desafiador. Que é o TOD. O TOD. Mais conhecido como TOD. É, né? o TOD. E aí depois fechou o de TEA e agora o de TDAH, que são comorbidades comuns, né, de estarem relacionadas ao autismo. É verdade. Sueli, eu até te perguntei sobre como você descobriu, porque assim, a gente se vê muitas famílias nesse momento pensando, né, será que eu tenho um filho que tem essa condição e tudo? Acredito que por ser um tema que a gente tem tratado mais, tem discutido mais, as famílias têm prestado mais atenção nesse diagnóstico, né? Eu mesma, quando eu tive o Davi, o meu filho, eu também fiquei atenta a isso, por ele ter sido um bebê de pandemia, ele também teve um atraso de fala, a gente também entrou, né, no médico, com toda a equipe multidisciplinar, de psicólogo, neuro e tudo. Com o andar, com o desenvolvimento dele, foi descartado o diagnóstico, mas eu lembro que o meu pensamento era, não importa para mim se ele tem, eu quero o diagnóstico porque se ele tiver, a gente vai tratar, a gente vai cuidar. Hoje a gente tem aí a tecnologia que está a nosso favor e eu sei que a vida de uma mãe atípica é uma vida muito corrida. Como é que você se concilia entre mulher, mãe do Theo? Então, essa questão do diagnóstico, Suiane, eu costumo dizer no Instagram, eu compartilho, né, características e sinais que eu identifiquei no Theo para ajudar outras famílias a identificarem. E eu sempre digo... Porque as terapias fazem a diferença, não fazem? Fazem. O diagnóstico, ele liberta porque a partir dali você sabe como atuar com sua criança, que tipo de tratamento, que tipo de terapia o médico vai recomendar, né? Então, assim, a questão que você perguntou... De como é que você concilia? Como é que é essa rotina? É uma rotina intensa? É intensa, é desafiadora, porque assim, a gente tem que conciliar terapia, escola, médico, trabalho,
vida pessoal. Então, assim, é muita coisa, são muitos pratos para a gente estar equilibrando. E a realidade que a gente tem é que muitas pessoas não têm rede de apoio, muitas mães que têm o diagnóstico são mães solos, às vezes mãe com 2, 3 filhos. Gente, eu fico, como é que dá conta? Eu fico fazendo aquilo, não bate, não fecha, gente. Só Deus mesmo para conduzir, porque assim, é uma rotina exaustiva. A gente estava falando sobre a questão da dificuldade que às vezes é encaixar um lazer, um esporte, uma atividade física na vida dessas crianças, porque assim... tem crianças que têm terapia 3, 4 vezes na semana, entra a escola regular, que são 5 vezes, a gente tem o trabalho, então muitas mães acabam deixando a vida profissional para poder cuidar dos filhos, né? E aí é muito conflitante, porque querendo ou não, é muito caro. São tratamentos caros, a medicação é cara, todos os acessos são difíceis. E eu faço, inclusive, uma crítica hoje ao mercado, porque tem se comercializado muito a questão do autismo. A gente vê que se você vai no comércio, você vai comprar um fone de ouvido, ele custa R$100. Se é um fone de ouvido para autista, que é o mesmo, ele custa 200, né? Então, assim... é uma crítica que eu faço hoje. Com a propagação do assunto, o mercado tem aproveitado isso. Exato, exato. E, infelizmente, a gente trata com milhares de famílias que não têm condições financeiras de estar arcando. Então, a gente acaba vendo muitas famílias que não conseguem acessar a direitos básicos da saúde, inclusive. Isso, olha, é muito bacana a sua página no Instagram, que é o teacolher.piauí, né? Porque lá na página, a Suelen traz, de fato, o dia a dia dela, a rotina que ela tem com o Theo de 10 anos. Então, isso acaba inspirando outras famílias e até servindo também como dica para você que tem uma criança atípica em casa. Você estava falando da questão do custo-benefício, eu lembrei aqui, Suelen, que eu trabalhei um tempo até para um deputado, que ele previa ele tinha um projeto de lei que previa passe livre, gratuito, para mães atípicas em caso de deslocamento para as terapias. Infelizmente, o projeto acabou não avançando, mas eu achei assim, uma ideia fantástica para poder auxiliar aí os custos nesse tratamento, porque são tratamentos caros também. São. O passe livre, ele tem, mas eu acho que ele tem intermunicipal e interestadual em alguns casos. Só que aí a gente entra em outro problema de Teresina, que é a falta do próprio transporte público, né, que é mais complicado. E, gente, o desafio de você andar com uma criança atípica é grande, assim, no caso, o Theo, por exemplo, quando ele era menor, a questão da rigidez cognitiva impactava muito, porque se a gente estava indo para a escola e ele era acostumado com aquela rota que a gente pegava, se ele percebesse que o caminho que a gente estava indo não era aquele, ele já entrava em crise, ele gritava, ele chorava. E aí você conseguir transportar uma criança dentro de um transporte coletivo é um desafio ainda maior, porque é muito estímulo, é barulho, luzes, são cheiros, muitos fatores imprevisíveis para você lidar com aquela criança. Eu acho louvável a ideia, porque de fato essas famílias, elas precisam muito de apoio e de assistência, Suiane, porque são muitas despesas, o custo é muito alto e aí a gente ainda precisa avançar um pouco mais na nossa legislação para garantir mais acessos, né? Porque... para garantir mais políticas públicas, né? Exato, das famílias atípicas. Senhora, para a gente encerrar, conta para a gente assim, de uma forma mais resumida, como é que é a rotina do Theo? O que ele tem de acompanhamento? O que você mostra no Instagram? Então, no Instagram eu compartilho a minha rotina, eu busco compartilhar, inclusive, de uma forma mais leve, não para romantizar, porque assim, não é fácil, mas é o jeito que eu encaro a vida, né? Eu procuro transformar os desafios que a gente tem de uma forma leve. Então, eu levo situações que eu vivo no dia a dia, sinais que eu vejo no Theo, características que eu vejo nele, a forma como eu acompanho, algumas dicas de coisas que funcionam com o meu filho, que outras famílias podem tentar também. Eu sempre me coloco como uma pessoa privilegiada, porque eu consigo ter tempo para trabalhar, para estudar, e eu estou sempre fazendo curso, me atualizando, e eu sei que outras famílias não têm esse acesso, então eu uso o Instagram também para compartilhar informações que eu tenho, porque o diagnóstico, ele liberta, né? E
a informação, ela transforma a vida, né? Então, assim, meu filho, ele chegou no mundo que, infelizmente, não estava preparado para recebê-lo, né? E eu busco, através do Instagram, levar mais informação tanto para famílias atípicas quanto para toda a sociedade, para ajudar a transformar essa realidade, porque a gente precisa incluir de uma forma genuína, né? E lá eu trago essas informações e essa rotina de uma forma leve. Tem dia que eu compartilho assim as dores, as dificuldades, porque não é fácil. Então, assim, tem dia que a gente está bem fragilizada, e aí vou dividindo com as minhas seguidoras informações, às vezes dicas, né? E eu tenho até uma partezinha que é mais engraçada, que é onde eu compartilho casos do Theo, porque o Theo, ele é uma criança que ele não tem filtro, né? Então, assim, ele acaba falando coisas que pra gente acaba se tornando engraçado, porque ele faz de forma muito natural, e aí eu vou lá e compartilho, porque querendo ou não causa, às vezes, uma vergonha, um constrangimento em quem tá perto. Por exemplo, o Theo recebeu um presente de aniversário que nitidamente eu vi que era uma roupa, né? Aquele pacotezinho. E aí, criança, na época, ele tinha 4 anos, eu falei assim, é roupa, vamos tá deixando quieto. E aí ele pediu, te abre, né? Para quem deu presente, abre. Eu falei, amiga, não abre. Aí ele ficou, abre, não abre. E aí ela abriu. Quando ela abriu, ele olhou e falou assim, nossa, é roupa, não gostei. E soltou e saiu. Esse tipo de coisa não é falta de educação, porque eu explico para ele tudo, mas para ele é muito natural. Filho, você não pode falar isso. Mamãe, mas você disse para mim que eu não posso mentir. E eu não gostei. Arrasou, então, é difícil, né, mamãe? Você que você não pode mentir, eu não menti, mamãe. Eu não menti, eu não gostei. Aí eu digo, filha, é porque tem certas coisas na convenção social que a gente não pode estar falando. Aí ele fica, é difícil para ele entender, às vezes, essas convenções sociais, do que é adequado ou não, e acaba se tornando situações engraçadas, até pela forma como eu busco educá-lo e da forma como eu busco encarar, porque assim, se a gente for levar tudo pro lado pesado e pro lado ruim, uma realidade que já é tão dura, a gente vai tornar isso ainda mais difícil. Então, eu busco dessa forma trazer mais empatia e mostrar a realidade para todo mundo que não vive isso que eu vivo. Que maravilha, viu, Sueli? Porque quer continuar acompanhando essa história, é só acessar o Instagram que está aí no seu vídeo, tea.colher, não é isso? Não, é teacolher.pi, tá bom? teacolher.pi. Você vai lá no Instagram e continua acompanhando essa história dessa mulher guerreira de luta. Que bom te conhecer, viu? Agora pessoalmente. Sim, pessoalmente. Eu agradeço, Suiane, agradeço toda a equipe. É muito gratificante poder compartilhar e estar trazendo mais informação para outras famílias perceberem que a nossa luta não é individual. A gente não está só nessa. Obrigada a todos. Se puderem, sigam a nossa página para acompanhar aí a vida do Theo.